Exatamente, Paulo. O vice, via de regra, é uma figura mais decorativa, mas as conspirações palacianas levam a crer, e num passado recente comprovam isso, que pode adquirir um papel mais ativo em relação a impeachment. Então, nesse contexto, como é que eu avalio a escolha do Braga Neto, que foi dada como um furo do presidente no programa 4x4, né? Eu estava ao vivo, participando da entrevista, e ali que o presidente realmente disse que fez a escolha. Eu vejo da seguinte forma, Paulo, do ponto de vista eleitoral, me parece que a escolha da Tereza Cristina poderia, talvez, agregar mais votos. Né? Uma visão de uma mulher como vice, que é tida como moderada, que tem o apoio do agronegócio, ao mesmo tempo poderia seduzir, persuadir alguns eleitores mais antipáticos à figura do presidente, mas não necessariamente com ojeriza ao governo, né? Uma classe média alta, aquela história toda, né? E talvez até o público feminino que, segundo pesquisas aí, mostram que é onde ele tem mais problemas, né? Jovens e mulheres. Então, assim, eu acho que a Tereza Cristina, que era cotada para ser vice, poderia trazer mais votos, apesar do que eu mantenho uma dúvida enorme se realmente faria com que mudasse muito o jogo nesse aspecto. Já o Braga Neto, ele garante, na minha opinião, uma segurança muito maior em relação a uma eventual reeleição de permanência e estabilidade do Bolsonaro. Porque não resta a menor dúvida de que esse centrão que se aliou ao presidente por interesses e tudo mais, mas não tem assim uma convicção plena na agenda e nada disso, esse centrão que muda de opinião, que nem o vento muda de direção, ele poderia resolver puxar o tapete do presidente num segundo mandato. Porque, de novo, este é um governo, como já deixou claro em inúmeras ocasiões, que não tem um centro de corrupção comandado desde o Palácio do Planalto e também não é transigente, não tolera escândalos que vêm à tona. Pelo contrário, o caso que nós vamos debater já do MEC mostrou que mesmo envolvendo um ministro ou ex-ministro que o presidente confia, disse que botava a cara no fogo, não há nenhum grande indício de participação dele, já vimos até que pode ser pelo contrário nessa linha, mas mesmo assim o próprio ex-ministro pediu investigação da CGU, que alimentou a investigação da Polícia Federal, e o presidente, quando veio à prisão, né, sem maiores informações, uma decisão muito questionável do juiz, podemos falar disso depois, disse que tinha que investigar, averiguar e se fosse culpado que pagasse. Então fica muito claro que esse governo é um governo diferente em relação a isso, no que tange a questão do aparelhamento da máquina, feudos partidários nos ministérios e esquemas de corrupção, com a aquiescência, a anuência e conhecimento, né, da Palácio do Planalto. Então, é óbvio que tem uma turma do Centrão que está com o Bolsonaro e que não gosta muito disso, né? Então, nesse sentido, o Braga Neto mete medo. Vamos lembrar aqui, né, um pouquinho da biografia dele, não só participou da intervenção no Rio de Janeiro, como é um general, enfim, da linha firme, né, reconhecido por cumprir ordens, e militar é isso mesmo, né, recebe uma missão e executa, entrega. Ele é tido como isso, e quando ele era da Casa Civil, tinha lá, né, uma postura bastante firme, intransigente, e que podia ter incomodado ali alguns do Centrão. Aí veio aquela CPI circense da Covid, e ele foi acusado de omissão na chefia da Casa Civil, né, de omissão, até de, né, mortes foram causadas pelas omissões do general Braga Neto e blá blá blá. Bom, a CPI mais patética que já se teve conhecimento na história do Senado pensou em convocá-lo. E para mim, o fato de terem desistido diz muito sobre o Braga Neto. Quer dizer, a trinca mais patética de todas, Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, não achou adequado levar o general Braga Neto para prestar depoimento, né, e esclarecimentos naquela CPI, que tinha todo o apoio do consórcio da mídia, né? Então isso me diz que a esquerda teme os corruptos, os oportunistas, lulistas, eles temem a figura do Braga Neto. Então isso, obviamente, pesa e pesa muito a favor do general.
Então eu acho que o presidente Bolsonaro fez uma escolha, do ponto de vista eleitoral, questionável, uma escolha do ponto de vista das alianças com o Centrão delicada, deixaram claro para o presidente que ok, mas não gostaram muito da escolha, pelo menos esse foi o tom que a própria imprensa deu, né, de reação do Centrão. Por outro lado, de novo, a Tereza Cristina não acho que ia mudar muito o jogo eleitoral e depois, sem sombra de dúvidas, iria alimentar a tentação, né, dessa turminha toda de puxar o tapete e colocá-la no comando, porque aí é um outro governo, né? Então, com a figura do Braga Neto como vice, em que pese tudo que o Fiuza já lembrou, e também o fato de que o vice tem uma figura mais decorativa, do ponto de vista de gestão, né? Eu acho que ele pensou nisso. Quer dizer, é uma ponta firme que blinda o presidente numa eventual reeleição em relação a essa coisa que está virando, infelizmente, bastante comum no Brasil, né? Infelizmente, eu digo, depende, né? Claro, o impeachment da Dilma foi, felizmente, aconteceu, não foi golpe e foi necessário para o Brasil. E tinha crimes de responsabilidade e tudo mais. Mas, assim, não pode virar uma espécie de recall, né? Não gostei da escolha, puxa o tapete. Ou então está incomodando o sistema se livra do presidente e coloca o vice lá. Então, o próprio Mourão, também concordo com a análise do Fiuza de que ele não alimentou isso, mas em várias ocasiões ele foi vago, ele foi crítico e até acho cá entre nós que a figura do vice pode ter o papel de good cop, bad cop. Ou seja, aquele que o presidente mordeu, ele assopra um pouco, ele vai fazer uma diplomacia maior com imprensa, com oposição e tudo mais. Mas o Mourão, em algumas declarações, parece ter se excedido, não ter resguardado mais esse papel de discrição de um vice e tudo mais. E alimentou de maneira não deliberada, na minha opinião, alimentou ensejos, narrativas e especulações por aí que nós vimos na própria imprensa e nas redes sociais. Aquela foto, né, virou um meme conhecido do Mourão já no aquecimento, coisas assim, acabaram alimentando esse tipo de narrativa ao longo desses 3 anos e meio. Então, o Braga Neto, pelo perfil que ele tem, que ele demonstrou, pela atuação na Casa Civil e agora na defesa, por tudo isso, né, e pela imagem que ele tem perante a própria oposição, me parece que isso estaria descartado. Então, nesse aspecto, é uma mudança que o Bolsonaro estaria fazendo para dar um recado muito claro a eventuais golpistas, né? Olha, eu vou dobrar a aposta em relação a um governo militar, a um governo que tem compromisso com a nação, com o patriotismo, com a coisa pública, com a ética na política, né? E o Braga Neto ele tem todas essas atribuições, esses requisitos, né, associados a ele. E o recado é muito claro. Falou, olha, eu não sei se eu vou ganhar ou não, eu não sei se isso vai me atrair voto, provavelmente Braga Neto não atrai voto algum. Se a Tereza Cristina trairia ou não é questionável, mas pode ser. Só que, se eu vencer essa reeleição, vocês já sabem que o governo não muda nesse aspecto. Não vem achando que vai ter festa na floresta e que vai ser casa da mãe Joana, porque não vai ser. Eu tenho aqui um vice ao meu lado que é fiel, leal, general firme e que vai deixar muito claro que se quiserem conspirar e tentar puxar o meu tapete e me derrubar para liberar algum tipo de passagem, de atalho aí à volta de práticas infelizmente bastante comuns no passado, não venham com isso, porque não vai acontecer. Quem vai ser o presidente é um militar muito, muito duro nesse aspecto, né? Então, me parece isso, me parece que é apenas isso o recado, não mais do que isso, né? E o vice, cá entre nós, é um pouco isso mesmo. Qual é a grande função do vice em termos de atuação, de gestão? Não existe, né? Não existe. Então, o Mourão teve algum tipo de atrito, teve algum tipo de afastamento em relação ao presidente. Alguns vão dizer que foi injustiça do Bolsonaro, se aconteceu dessa forma, outros vão dizer que não, que de alguma maneira ou outra o Mourão deu algum tipo de alimento a isso, e o Braga Neto dobrar a aposta em relação ao que o Mourão
significava lá na escolha em 2018. Um general firme, não venham com onda para cima do meu governo, porque se vocês acham que está ruim comigo nesse aspecto, né, vai ser pior ainda sem mim. Acho que é mais ou menos isso, Paulo.